Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e que a paz e o amor do Cristo nos envolva a todos neste momento. Para a nossa reflexão, eu vou ler Paz Todo Dia de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte para o dia de hoje: você quer dar aos outros sempre de acordo com o que lhe dão? Você vive num sistema de troca? Nesse caso, como fica o seu poder de perdoar, de amar, de ser você mesmo? Pense nisso. Para ser autêntico e ter o valor pessoal aumentado, você tem que valorizar os próprios pensamentos. É deles o que depende o seu futuro, o progresso ou a decadência. Jamais se afaste dos bons pensamentos. Se dos outros não forem bons, não os tome como exemplo. O bom caráter sabe separar o que serve do que não serve. Vamos então serenar o nosso pensamento, serenar o nosso coração e elevar uma prece a Deus, este Pai bondoso e Criador, e sabedores da sua grandeza e do seu amor por nós. Nós queremos te agradecer, ó Pai, este corpo que nos permite vivenciar a caminhada terrena. Queremos te agradecer o alimento que temos à nossa mesa farta todos os dias, a saúde, a família, o trabalho. Querido irmão e mestre Jesus Cristo, obrigada por fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Obrigada pelos teus exemplos, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Que possamos nos espelhar em Ti e sentir sempre o teu carinho por nós. Que a paz e o amor se façam presente em nossos corações nesta tarde. Que assim seja. Você é o jardineiro da sua vida. É o tema da palestra com a Jailce hoje. Uma boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus nos ilumine na condução dessas reflexões. E para iniciarmos então essas reflexões de hoje, eu começo com algumas indagações. Você já pensou que é o jardineiro da própria vida? Que nós colheremos as flores e os espinhos que cultivarmos? Que todas as emoções e sentimentos cultivados acabarão germinando na estrada da nossa vida? Se queremos saber do nosso futuro, vejamos as sementes que estamos jogando em nosso caminho de agora. Ninguém precisa ir a cartomantes ou adivinhos para saber o futuro. Basta examinarmos a própria consciência e conferirmos onde os nossos passos estão nos levando. O que temos feito de bom? No que temos nos omitido? Que excesso nós estamos nos permitindo? Que hábitos nós estamos cultivando? Não pergunte as cartas a respeito do seu futuro. Pergunte a você mesmo. E às vezes a resposta dói, né? Nós, seres imortais, somos dotados de livre-arbítrio,
que esse livre-arbítrio consiste na liberdade de decidir, de fazer escolhas de conformidade com o nosso discernimento. Sendo livres para decidir, podemos escolher as sementes que vamos semear. De todo conveniente, portanto, que nós escolhamos e plantemos as boas sementes. E essas sementes, elas estão ao nosso dispor e elas independem de crença. As sementes, elas estão nas nossas mãos. A decisão aonde semear é nossa. Mas afinal, que sementes são essas? Essas sementes, elas podem ser uma palavra de encorajamento, uma palavra de estímulo, uma palavra de esperança para alguém. E essas palavras estimuladoras, elas podem representar significativa mudança na existência atual de quem a recebe. Do mesmo modo que ouvir alguém que esteja com medo, que está deprimido, aflito, pode representar por si uma valiosa ajuda para a superação de tais dificuldades. Sejamos aqueles que passam pela vida a espalhar luz, a semear o bem, a difundir a bondade e a justiça. A nós cabe fazer o melhor que está ao nosso alcance. E frente àqueles que produzem confusão e espalham desavenças, mantenhamos a paz interior, ajudando-os com a nossa bondade, com uma oração. Eles são nossos irmãos enfermos que ignoram a doença que os devora, e amanhã a vida se encarregará de despertá-los em um processo doloroso, assim como ocorre com todos os que se permitem deixar levar pelas ilusões do mundo. A nós cabe a oportunidade de auxiliar sempre e nos compadecermos continuamente dos maus e dos males que eles insistem em criar. Não desanimemos ante as dificuldades das provas. Nada do que nos ocorra é fruto da injustiça ou do acaso. E quando nós passamos a utilizar em nosso dia a dia, com a mesma naturalidade com que respiramos, as boas sementes da paciência, da tolerância, da compreensão, a do perdão e do amor, que é a lei maior da vida, sem sombra de dúvida, nós seremos melhores e mais felizes desde logo. Além de significar que estaremos fazendo um adequado e um bom uso dos ensinamentos contidos lá no Evangelho. A vida, ela se assemelha a um campo onde as sementes lançadas sempre encontrarão um terreno fértil para a germinação. Somos todos semeadores a espalhar sementes, a lançar os germes dos frutos que logo mais nós colheremos. Todo bem, todo belo, o correto e o justo que resultam das nossas ações são as sementes que lançamos nas estradas da vida. Não de outra forma, os disparates, os desequilíbrios, as injúrias e fofocas também terão um destino certo no nosso caminhar. Todas as sementes lançadas terão seu tempo de germinação. Cabe a nós, os semeadores, o dever intransferível de colher os seus frutos, de proceder à colheita de vida. Por justiça divina, será sempre das nossas obras, do nosso proceder,
o resultado que colheremos na lavoura que nos cabe. Assim, se hoje colhemos frutos amargos, seja nas dificuldades, nas carências ou ainda em injustiças e traições, são essas as sementes que nós lançamos um dia e hoje frutificaram dessa forma para conosco. E os ensinos cristãos, pela excelente ótica da doutrina espírita, de há muito nos advertem que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Ou seja, cada um colherá exatamente aquilo que plantou, aquilo que semeou. Quem trata bem as pessoas e as respeita devidamente, só pode receber um igual tratamento da vida. Daí a perfeição do ensino máximo de Jesus, o Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, amar ao próximo como a si mesmo é fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. Como tal, resumiu toda a lei e os profetas. Então procuremos, pois, em nosso favor e em favor da humanidade, plantar o bem, praticar o bem, onde quer que nós nos encontremos, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. E para nós ilustrarmos melhor essas palavras que eu acabei de dizer, vou contar uma história que está lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 16. E Jesus, juntamente com seus apóstolos, nos dá esse belíssimo ensinamento, que começa assim. Em uma zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado. Quando, de repente, eles foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno gelado. Um deles fixou o olhar na criança e clamou irritado: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." Mas o outro, porém mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente, e esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de tempo." E avançou para adiante em largas passadas. Mas o viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido no chão, demorou-se alguns minutos, colocou-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido que o seu amigo. A chuva gelada caía metódica pela noite, mas ele continuava amparando o menino. Depois de muito caminhar, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, não encontrou ali o seu colega que o antecederá. Somente no dia imediato, depois de uma minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado,
sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava, junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite fria, guardando-se ileso de semelhante desastre. Descobrirá ele a sublimidade do auxílio mútuo. Então, através dessa história, dessa pequena história, nós poderemos considerar que, ajudando o menino abandonado, ele ajudava a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outro. Ele conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. E aqueles, meus queridos irmãos, que nós ampararmos, constitui nosso sustentáculo. O coração que nós socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Permanecer no bem, mesmo que ao derredor se multiplique o desequilíbrio, o erro e o mal. Este é o nosso dever. Não nos esqueçamos de que o Pai Celestial acompanha os nossos esforços e devotamento com imenso amor. Ele sempre nos oferece os recursos para o nosso êxito no empreendimento da nossa iluminação e libertação. Avancemos cantando a mensagem do amor imortal, semeando luzes nas estradas da vida, colaborando para que o reino de Deus logo se faça entre nós. Paremos, portanto, de cultivar os espinhos que não queremos ver no jardim da nossa casa. Plantemos com palavras, com sentimentos, com ações, somente as sementes que desejamos ver florescer no nosso caminho. E hoje é o melhor dia para começarmos a semear a nossa paz, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa fraternidade. Sejamos então um bom jardineiro, porque no fundo nós sempre estaremos cuidando do nosso próprio jardim. E eu vou agora novamente contar uma outra pequena história. E essas histórias, elas são para nos inspirar, são exemplos para que nós percebamos que é em pequenos gestos do nosso dia a dia que nós podemos auxiliar os nossos irmãos de caminhada. E essa história nos diz o seguinte, que uma senhora, todos os dias, ao tomar um determinado ônibus, ela sentava-se à janela e pegava alguma coisa em um saquinho que ela tinha nas mãos e jogava pela janela. Um jovem que todos os dias tomava o mesmo ônibus e no mesmo horário, observava aquela senhora. E um dia, para atender a sua curiosidade, perguntou a ela o que ela lançava pela janela com tanta insistência e determinação. E ela respondeu que jogava as sementes de flores. Questionada então se ela acreditava que a sua ação surtiria um efeito,
E ela respondeu que apesar de algumas se perderem pela ação do vento, outra dos pássaros comerem ou simplesmente por caírem no asfalto, ela tinha certeza que outras iriam brotar, mesmo que disso decorresse um bom tempo. Certo dia, então, o jovem, ao adentrar o ônibus, não viu mais a senhora das sementes. E tendo perguntado por ela, soube que ela havia falecido. Voltou para o seu lugar e observou a paisagem pela janela. Surpreendeu-se verificando que a paisagem estava florida. E logo pensou: as flores brotaram mesmo. Mas de que adiantou? Ela morreu e não pôde ver a beleza da paisagem. Então, neste momento, ele ouviu risos de crianças e a voz de uma garotinha que falava sobre a beleza das flores que enfeitavam a estrada. Então, naquele momento, ele percebeu que mesmo esta senhora não estando ali para ver as flores que plantara, ela proporcionou a beleza para a contemplação e felicidade para outras pessoas. E a partir desta constatação, ele então decidiu fazer a mesma coisa que aquela senhora, distribuir sementes de flores pelo seu caminho. E com essas duas histórias, essas duas reflexões, eu pergunto: quais sementes nós vamos começar a distribuir a partir de hoje? O que nós queremos plantar? A vida, ela sempre proporciona oportunidades maravilhosas para o exercício do semear. Precisamos nós ficar disponíveis a fazer a semeadura, a compartilhar um abraço, a oferecer elogios, a ser fraterno, a dividir conhecimento que nós amelhamos durante a nossa caminhada, proporcionando e ajudando a outras pessoas a oportunidade de aprender e evoluir intelectualmente. Ser o exemplo, também dos ensinamentos evangélicos, disponibilizando aos nossos companheiros de jornada a possibilidade de aprender e evoluir espiritualmente. Não importa, meus queridos irmãos, as nossas limitações, sejam elas físicas ou intelectuais, sempre teremos algo a oferecer, a compartilhar. Seja um abraço, seja uma demonstração de afeto, de solidariedade, uma informação que poderá fazer uma grande diferença na vida de alguém. Ser um exemplo de vida que poderá proporcionar a outro a oportunidade de repensar os seus valores. Um simples sorriso que levará alegria a um coração de um companheiro entristecido. Queridos irmãos, para encerrarmos então essas reflexões de agora à tarde, quero deixar e dizer a todos que sempre, conscientes ou não, somos semeadores. Também seremos sempre colhedores dos resultados das nossas ações, seja nessa vida ou em outras oportunidades vindouras. Não nos esqueçamos nunca de que todas as nossas ações implicam em haver uma reação, e o resultado do reagir depende da qualidade do agir. Então, façamos do nosso agir o semear que nos leve a colheitas felizes para nós e para todos aqueles que partilham conosco esse momento aqui e agora. E hoje, nesse momento,
é uma grande oportunidade de começarmos a semear as boas sementes. Obrigado pela atenção e uma boa tarde. Amado Deus, obrigada por estas reflexões. Obrigada por esta doutrina que nos ensina tanto acerca do Evangelho do Cristo. Que nós possamos, ó Pai, a exemplo do nosso irmão Jesus, sair a semear, não importando em que solo cairão nossas sementes, mas que sejamos também a terra fértil a receber as sementes do Evangelho. Que possamos regar essas sementes, cuidar desta terra e transformar em gestos e atitudes no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho. Que possamos também, ó Pai, receber tudo aquilo que nos é feito, não com amor, tudo que vem com ódio, com desamor, com desesperança, que possamos receber como uma oportunidade de pôr em prática estes ensinamentos, tal qual nos ensinou nosso Mestre, nosso querido e divino Mestre Jesus. Que o amor e a paz que os Espíritos de luz nos trazem, nos envolvem, possam nos dar esta certeza do amor que vem de Ti, ó Pai. E que tenhamos todos muita fé e muita esperança em dias melhores, com mais fraternidade em nossos corações. Que tenhamos todos uma semana de muito trabalho no bem, de muita perseverança. Que a paz do Cristo permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.